E a gente volta ao Salão Verde da Câmara dos Deputados para falar com a repórter Dini Moraes ainda um pouco, né, Dini, sobre essa perspectiva aí para a pauta no plenário agora em 2018, né? Oi, Jaciene. Assim como a gente viu na reportagem que a gente tinha preparado aí com antecedência, já 2 medidas provisórias dessas 20 que já estão tramitando aqui no Congresso Nacional, 2 já estão na pauta do plenário da Câmara dos Deputados e elas estão previstas para amanhã. Lembrando que hoje é a abertura dos trabalhos do Legislativo, mas hoje é apenas uma cerimônia, um ritual, uma tradição aqui do Congresso, né? As votações, de fato, elas começam amanhã e já começam com essas 2 medidas provisórias. Vamos lá, A primeira, ela trata das rodovias federais concedidas, aquelas que foram repassadas a empresas privadas para fazer melhorias, geralmente tem pedágio, né? Bom, o que essa medida provisória ela permite? Ela permite que a empresa faça uma reprogramação dos investimentos previstos, uma reprogramação ao longo de 14 anos, ou seja, dá mais prazo para que esses investimentos previstos inicialmente sejam feitos. A outra medida provisória, ela vem resolver um problema dos estados endividados. Alguns estão com problemas de conseguir alguma papelada, algum documento, alguma certidão para apresentar junto ao governo federal para conseguir renegociar essa dívida que tem junto ao governo federal. Essa medida provisória, o que ela faz então? Ela suspende a exigência de alguns dos documentos, entre eles a certidão de negativa junto ao FGTS, ou seja, para saber se o Estado está tudo ok com o pagamento desse fundo de garantia dos trabalhadores. A oposição não disse como ainda vai trabalhar nesse sentido, porque falou que entre essas 20 medidas provisórias pode ser que alguma seja relevante, né, seja considerada relevante para o país, mas a princípio vão obstruir todo e qualquer projeto, seja medida provisória ou projeto de lei. Mas esse resultado de como a oposição vai se comportar a respeito dessas medidas provisórias vai sair de uma reunião prevista para amanhã entre a bancada oposicionista ao governo. O governo, claro, quer aprovar essas medidas provisórias e essas 2 primeiras que eu acabei de falar, elas estão com um prazo bem curtinho aí. Elas precisam ser aprovadas aqui pelo plenário da Câmara e pelo plenário do Senado até o final do mês. Jaciene. Tá certo, Dini, muito obrigada pelas informações. E a gente ainda continua no Salão Verde, o repórter Tiago Ramos também tem outras informações ainda, Tiago, sobre essa repercussão aí da abertura dos trabalhos, né, legislativos para 2018. Isso, nós ouvimos até agora a oposição. Agora é a vez de ouvir, como o próprio deputado se disse aqui, a antítese disso, deputado Mandetta, Democratas do Mato Grosso do Sul. Deputado, o que o senhor achou das mensagens aqui ouvidas hoje, lidas hoje? Acho que são mensagens, algumas delas, muito precisas e muito claras, como, por exemplo, a mensagem tanto do presidente da Câmara quanto do presidente do Congresso, com o tópico segurança permeando quase 70% da fala de ambos. O Brasil vive uma grave crise na segurança pública. Também uma fala falando das pautas da economia, principalmente do déficit público, e uma reação infantil, mesquinha da oposição, colocando isso como uma bandeira em frangalhos de uma política econômica equivocada do passado, fazendo aquele revérbero, aquela coisa de jogar do quanto pior, melhor. Então a gente vai ver essa casa com muita maturidade discutindo grandes temas esse ano. Previdência, com certeza, é um deles. Discutido ou não, Previdência está aqui, né? Com um ambiente para votar ou não. Quer dizer, esse é um assunto que o Congresso fez, o que o governo fez foi colocar na pauta. Hoje se discute Previdência nos bares, nas cidades, alguns servidores públicos de uma maneira muito enfática, centrais sindicais contrárias, outros muito preocupados e pedindo votos a favor, há uma polarização sobre o assunto, que se for votado, o placar será externado aqui dentro do plenário, e se não for votado, já é um legado para que essa discussão possa ser feita no ambiente das eleições e que os candidatos coloquem quais são as suas propostas para a Previdência. Eu acho que, de qualquer maneira, esse tema ele é importante. O déficit público é uma das principais razões de empobrecimento da nossa população, da ausência de Estado em políticas como saúde e educação. Você não pode gastar mais com aposentados do que você gasta com educação. Quer dizer, tem uma fórmula aí para se ajustar e desse debate a gente espera ver uma Previdência sadia e um gasto público sadio. Me ajuda a entender esse tabuleiro político. Seria melhor aprovar hoje uma reforma alterada da Previdência ou, em 2019, uma reforma completa da Previdência? No tabuleiro político, o que faz mais sentido? Eu acho que, de qualquer maneira, esse assunto vai ter que ser votado. Os países que fizeram ela por fatia, e teve vários países que foram votando fatiadamente.
eles acabam chegando uma hora que tem que fazer um corte muito grande. Foi o caso da Grécia, foi o caso de Portugal, que acabou tendo que fazer redução do pagamento de aposentados que tinham direito líquido e certo de recebimento por absoluto default, por absoluta crise fiscal do Estado. Outros países como a Alemanha, que fizeram grandes consensos nacionais e fizeram arranjos com idade mínima de aposentadoria de 66, 68 anos, olhando muito mais a expectativa de vida. A gente esteve na Alemanha estudando Seguridade Social. Países que optaram basicamente por previdência privada à mercê da coisa pública e que praticamente seguiram isso como uma maneira de enfrentar o problema. E nós aqui no Brasil temos uma fórmula que claramente precisa de ajuste. Se for fazendo aos poucos, nós vamos a cada 2, 3 anos, como vem acontecendo, a cada 5 anos vem alguém e fala, precisa ajustar o déficit. Reforma da Previdência está em pauta ou ela está saindo da pauta para a entrada da privatização da Eletrobras e da reforma tributária? Me ajuda a entender isso aí. A reforma, estão os 3 temas aqui em discussão ou a reforma da Previdência está saindo para dar espaço a esses outros 2? Isso nós vamos saber após o Carnaval, né? Se nós vamos abrir isso daqui com Previdência. Vai da contagem da articulação política do Palácio do Planalto, do governo central. A responsabilidade da reforma da Previdência é a condução política do governo federal. Usou muito do seu cacife político na crise presidencial recente que passou, precisa recompor, precisa reaglutinar em torno desse assunto. Se vai ter capacidade política para isso, coloque em votação. Se não tem, deixe como um legado para que seja discutido no período eleitoral e que o próximo Congresso o faça. Deputado Mandetta, muito obrigado pelas suas palavras, obrigado por nos esperar aqui, viu? Eu que agradeço, a TV Câmara é um espaço extremamente democrático. Eu vejo aqui, como eu falei, antítese, porque a Maria do Rosário estava falando exatamente anterior a mim. Então vai Pelo menos nesse ponto os senhores concordam. Vai aqui o meu respeito a todos os parlamentares da oposição. Essa é uma casa de confronto de ideias, não de pessoas, mas com certeza antíteses, são posimentos políticos diametralmente opostos. Muito obrigado, deputado. Agradeço. E a gente vai para outro ponto do Salão Verde, onde está a repórter Dini Moraes. Dini. Tiago, agora nós vamos também com um outro parlamentar da oposição, o deputado Otávio Leite, do PSDB de São Paulo. Deputado, o senhor fez uma cara, quem foi? Não, eu gosto muito de São Paulo, mas eu fui eleito pelo Rio de Janeiro. Perdão, ele é do Rio de Janeiro, é claro. Inclusive, um dos temas que foram tratados hoje aqui nas mensagens dos principais, dos comandantes aqui da Casa do Legislativo, foi justamente essa questão da segurança pública, que é um tema muito caro para os parlamentares do Rio de Janeiro. Eu, particularmente, já acompanhei algumas viagens parlamentares de comissões aqui junto com a bancada, inclusive com o senhor, né? Óbvio que o senhor é do Rio de Janeiro, a gente já está sabendo. Mas vamos lá, falando de segurança pública, que é esse tema tão caro para o Rio de Janeiro que passa por uma crise de segurança pública. Esse pacote previsto pelo senador Eunício Oliveira, é possível se trazer realmente uma segurança para, como ele falou, trazer uma integridade para o cidadão? Bom, é um tema nacional. No Rio está mais recrudescido por conta dos noticiários, etc., e das circunstâncias específicas do Rio. Mas qualquer pesquisa que se faça no Brasil, a segurança sempre vem na frente, ao lado da saúde, mas a segurança cada vez mais. É um tema, então, prioritário, não é governo, é oposição, a gente precisa enfrentar. Para enfrentar, tem que melhorar o Código Penal brasileiro, ter mais agilidade à investigação e mais solução penal, ou seja, prendeu, avaliou, discutiu, definiu a punição, pronto, não precisam processos se arrastarem por anos e anos e anos a fio. Isso aí é algo importante. E esse caminho proposto pelo presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira, ele estabeleceu 9 prioridades lá. Essas 9 prioridades são respostas que realmente o Congresso pode dar? A revisão e atualização da legislação penal é uma necessidade. Então, leis mais duras para o porte de arma é algo também que precisa ser estruturado na legislação brasileira. As pessoas precisam saber que quem anda com um fuzil, quem anda com um armamento mais pesado, vai ser imposta uma punição muito mais severa. O desbaratamento das quadrilhas, a fiscalização das fronteiras, que aí tem que ter mais inteligência, mais articulação com as forças policiais dos países vizinhos. Tem 8.700 quilômetros de fronteiras secas no Brasil. É muito fácil entrar. Cadê os VANTs, os veículos aéreos não tripulados, que justamente serviriam para fazer, ao lado da Polícia Federal, uma vigilância inteligente das fronteiras no país? Não têm sido usados como deveriam. Então,
acho que é fundamental ter uma convergência, ter uma priorização na questão da segurança. Leis mais duras, sim, facilitação na apuração, mais solução penal, processos mais rápidos. Prendeu, avaliou, de alguma maneira tem-se logo uma sentença e se cumpre a pena e por aí vai. E agora é preciso, por outro lado, estancar aquilo que brota, lamentavelmente, no seio da sociedade, que é a presa fácil que muitos jovens findam por ser das organizações criminosas, por problemas de desestruturação familiar, de pátrio poder não exercido, de ausência de família, de ausência desse apoio permanente na construção da consciência, do caráter e por aí vai. Não é só a escola, não. A família é fundamental. Os pais têm que ser chamados muito à responsabilidade. Então, você tem que estancar, enfim, a origem de jovens que acabam indo para o crime e, ao mesmo tempo, combater severamente o crime hoje. Desafio enorme para o Legislativo, né? Agora, de fato, segurança e previdência, como a gente já viu vários colegas, vários deputados falando anteriormente, são as principais prioridades do Legislativo nesse ano de 2018? São, mas eu acho que a reforma tributária está aí, é necessário ser trabalhada. O Brasil tem um conjunto de leis absurdo, é um emaranhado, uma burocracia feroz, se gasta uma fortuna para pagar tributos por conta das exigências burocráticas das secretarias municipais, estaduais e da própria Receita Federal. Isso tem que ser tremendamente simplificado, né? É preciso desasfixiar, né? O setor produtivo no Brasil e as micro e pequenas empresas. Eu, inclusive, sou relator de uma revisão importante no Estatuto da Micro e Pequena Empresa, cuja intenção nossa é trazê-lo para o século XXI. Não se pode demorar muito para abrir uma empresa, para fechar uma empresa, tem que ter mais acesso a crédito, a dinheiro mais barato. Os bancos têm que cumprir sua responsabilidade para os pequenos, na base. Isso é um outro desafio, porque isso ajuda ao país a ir para o futuro empreendendo, gerando emprego e renda, é o que a gente precisa. Muito obrigado, deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, ressaltando que é do Rio de Janeiro. Apesar dos pesares, continua lindo, né? É o Rio de Janeiro, é isso aí. É uma honra poder estar defendendo o Estado do Rio de Janeiro no Congresso Nacional. Muito obrigada por esse bate-papo agora aqui com a TV Câmara. Bom, o deputado, inclusive, ressaltou mais um aí também dos pontos elencados pelas autoridades aqui dos três poderes, que é essa questão econômica, então envolvendo também a questão das micro e pequenas empresas, como o próprio deputado disse. Bom trabalho agora legislativo, um bom ano de 2018 para o senhor e grandes expectativas é com você, Jaciene. Tá certo, Dini, muito obrigada aí pelas informações. Dini Moraes, também Thiago Ramos, trazendo aí toda a repercussão da abertura do ano legislativo, né? A repercussão dessa sessão solene que marcou a abertura do ano legislativo de 2018.